eu vou chamar o pastor Roberlan Julião, que muita gente conhece, ele já deu curso aqui nessa igreja, ele já pregou nessa igreja, mas ele é tipo o pastor Bombril, sabe? Aquele de 1001 utilidades. Então, aí ele tem um canal no YouTube, tá? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Palavra simples, pastor Julião, Roberlan Julião. Tem também página no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ele também canta, de repente ele dá uma palhinha para a gente, né? E tá aí. Ele é pastor da igreja de Vila Esperança, né? Pauline. Vila Pauline, ali em São João de Meriti. Belfor Roxo. Então, o que eu falei? Ali em Belfor Roxo. E veio nos prestigiar essa noite, né? E nos abençoar. Então, e depois, gente, ele também é autor de vários livros, tá? Então, depois do culto, vocês podem chegar ali, que tem um bazar ali, tá? Com os livros do pastor. Também tem um material de missão também. Você que ainda não comprou o panetone, né? Pode estar ali comprando panetone para experimentar, para ver que é bom mesmo, aí compra outro para o Natal. Está tudo ali, os livros do pastor, camisas, tá? E, eu não trouxe dinheiro, não tem problema, porque ele trouxe a maquininha. Legal, né? Então, você pode pagar com a maquininha. E, quando não, pode pegar por consignação, que eu me responsabilizo, né, pastor? O Crede Crente. Então, pode pegar no Crede Crente. Amém? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Geralmente eu saúdo as igrejas com boa noite, gente boa, mas aqui todo mundo fala graça e paz, então deixa eu ver se eu consigo fazer. Graça e paz, gente boa. Amém, glória a Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa única esperança. E estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas recorrem a tudo. No desespero, que é normal. Entretanto, eu não sei se dá para perceber, você desesperado ou tranquilo, se você pegar o caminho para o norte, você não vai para o sul. Então, a gente, apesar de pregar Jesus, muitas vezes nós temos fé em sistemas políticos, muitas vezes nós temos temor dos homens que podem tirar a nossa vida, muitas vezes nós sonhamos com condições socioeconômicas melhores do que as que nós temos. E em relação à igreja, muitas vezes, em vez de pensar em servir, pensamos em posições políticas de poder. E nessa situação, o que vai acontecendo com a gente? Apesar de estar em busca da felicidade, vamos nos tornando cada vez mais infelizes. E enquanto cristãos, não ficamos diferentes daquelas pessoas lá fora. Por quê? Porque continuamos tendo ídolos. Então, é importante a gente pensar um pouco, principalmente no tema que nós temos de missões. Jesus Cristo é a única esperança. Temos que falar isso para as pessoas. Mas isso está apenas no campo cognitivo, ou isso realmente toma todo o nosso ser? Então, eu gostaria que você estivesse pensando nisso. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com você uma canção que eu compus, baseada em Efésios, capítulo 1, versículo 3, onde nós declaramos que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nele nós tivemos a redenção, nele nós tivemos a salvação, nele nós tivemos o resgate, nele nós podemos de dia em dia, de glória em glória, melhorar. Nele, tão exclusivamente nele. E é dele que precisamos falar para o nosso tempo, para que as pessoas nele possam receber uma nova vida e viver nele, em novidade de vida. Claro que isso é um soco no estômago do nosso ego, mas eu não sei se dá para perceber.
O nosso ego não tem como nos levar para o céu e nem trazer o céu para a nossa vida. E não sei se dá para você observar que eu, como vivi na época de 80, em relação à pregação do Evangelho, era muito comum falar para as pessoas aceitarem Jesus para elas não irem para o inferno. Mas não contaram para a gente que mesmo antes de ir para o inferno, as pessoas podem trazer o inferno para o dia a dia. E às vezes, crente que vai para o céu, está salvo por Jesus, mas não vive a novidade de vida que Jesus prometeu. Então eu gostaria que você estivesse pensando na letra desse louvor, antes de nós entrarmos na exposição do texto. Bendito seja Deus. Se fosse a Assembleia de Deus, eu ia pedir para o pessoal dar umas glórias aqui. Só um instantinho, dá pausa, por favor. Isso, para ver se a gente acha a letra. Se não achar, a gente vai sem letra mesmo. Mas é que eu gostaria muito que você pensasse na mensagem da música. Eu sei que eu deveria pensar mais na música, mas, desculpa, eu penso mais na letra. Então, eu gostaria que você estivesse pensando naquilo que a gente vai estar falando aqui. Claro que, obviamente, a internet é como a vida, né? Tudo pode acontecer. Se de repente alguma coisa não deu certo, a gente vai a si mesmo. E aí eu vou contar com a sua atenção. E no tempo de hoje, a atenção é uma moeda muito cara. Mas... E obrigado, rapaziada, pela paciência com o tio aqui, tá? Valeu. Bendito seja Deus. Amém. Batista tentando imitar é mais ou menos. Então, mas conforme a gente falou aqui, opa, perfeito, tá ótimo. Então vamos lá. Sim, sim. Que aí você pode me acompanhar. Eu sou abençoado, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu sou abençoado, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Jesus, nele fomos eleitos e abençoados, poder do Espírito, bênçãos sem limites, no mundo invisível, no mundo presente. Antes eu era um perdido, hoje sou santo, hoje sou filho, sem mérito algum eu só recebi, só pela graça. Bendito seja Deus. Hoje sou santo, hoje sou filho, sem mérito algum eu só recebi, só pela graça, pelo poder de Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Oh, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Hoje sou santo, hoje sou filho, sem mérito algum eu só recebi, só pela graça, pelo poder de Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. E não sei você, mas enquanto eu falo sobre a graça de Deus, eu penso primeiro nos pecados de hoje, dessa semana, desse mês, desse ano. Penso nos pecados dos quais eu não lembro. Penso nos pecados dos quais eu nem consciência tenho, mas pequei. Penso nos pecados antes da minha conversão. E só de pensar que Ele levou tudo sobre si naquele madeiro. E de saber que se sou o que sou, é pela graça dEle. Se alguém recebe algo de Deus através de mim, é por causa dEle. Se eu abençoo alguém, é por causa dEle. E isso é tremendo, é tremendo. E é justamente disso que eu quero conversar, é sobre isso que eu quero conversar com você, quando a proposta dessa noite é: fale da vida de Jesus. Gente, eu não sei você, mas é difícil a gente se conter em relação à vida dos outros, já viu? É como, por exemplo, viu fulano? Viu fulana? Você está vendo aquilo ali? Viu o que aconteceu? Certo? Eu, por exemplo, quando eu escuto carro passando assim, igual desesperado na rua da minha casa, eu já sei que é perseguição, eu nem saio. Mas é interessante, tem gente que sai, não bota só o pescoço para fora. Tem gente que vai lá fora, no meio da rua, para saber o que está acontecendo. Aí eu pergunto: é polícia? É jornalista? Tem a ver com o problema? Tem a ver com a solução? Não. Só quer saber da vida dos outros. Então o que acontece? Muitas vezes nós somos seduzidos por essa curiosidade. Talvez por isso que nós gostemos de ler romance,
quer dizer, o pessoal não é muito de ler não, né? Mas assistiu uma novela, filme, coisa do tipo, parece que a gente se interessa pela vida dos outros, né? E muitas vezes, nós como cristãos, ou estamos emprestando o ouvido para ouvir, ou estamos alugando a língua para o Satanás para falar, né? Geralmente é por aí. E nesse caso, porque o corpo é templo do Espírito Santo, mas tem gente que aluga para a temporada, né? A gente sabe disso. Então, nesse caso, que eu e você possamos aproveitar essa inclinação que a gente tem para falar da vida dos outros e usar para falar da vida de Jesus. Porque quando a gente fala da vida de Jesus, a gente edifica os outros, a gente edifica a vida da gente. Enquanto eu estava cantando aqui e compartilhando com você a mensagem da música, eu tenho certeza que você pensou em algo que Deus fez na sua vida. E enquanto eu cantava para você, eu alimentei a minha mente com algo que Deus fez na minha vida. E pensamento gera sentimento. E sentimento influencia comportamento. Ou você acha que você compra aquele tênis só porque você fez um cálculo que precisava de um tênis? Ou você acha que a pessoa compra um Camaro amarelo porque tem necessidade de comprar um automóvel? Ou você acha que aquela moça está comprando o 10º par de sapatos só porque ela precisa se calçar? Eu não sei se dá para você perceber que nós fazemos coisas por causa do que sentimos. E o que sentimos é influenciado por aquilo que pensamos. Agora, eu não sei se dá para perceber que nós não nos ligamos que o que pensamos tem a ver com palavras. Porque os pensamentos também são palavras. Já viu, por exemplo, mãe, quando está chateada com o filho, conversando com ela mesma? Aí, olha a hora que ele acordou. Ele não dá atenção para a mãe dele. Aí tu fica assim, está falando com quem? Com o espírito, entende? Mas eu vou morrer, eles vão sentir a minha falta. Aí tu ainda fica assim, meu Deus, quem está aqui? Entende? Pensamentos são palavras. E aí nisso o que acontece? A pessoa vai falando e vai gerando pensamentos e sentimentos. Se eu falar da vida de Jesus, quais são os pensamentos que vão impregnar a minha alma? Se eu pensar em Jesus, quais são os sentimentos que vão encher o meu coração? Eu não sei se dá para perceber. Enquanto os irmãos estavam aqui cantando, aí eu pensava em algumas contas para pagar, e aí nisso eu estava lá, aí os irmãos fecham o olho, levantam a mão, e eu pensando quantas bênçãos e tudo tal, mas chegou uma hora que veio uma frase assim, que foi uma frase qualificando Jesus, e quando aquela frase, eu não aguentei. Percebe a importância das palavras? Mas às vezes a gente não as usa, e quando usa para falar o que não deve. Por quê? Os tradicionais, filhos do protestantismo, do iluminismo, entendem que esse negócio de palavra tem poder, é coisa de neopentecostal. Só que a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E o que a bem utiliza, come do seu fruto. Eu não estou dizendo que eu vou falar assim, é a última vez que eu falo em dinheiro, tá, gente? Dizem que quando o pregador fala muito o assunto é porque ele tem alguma coisa reprimida, né? Mas eu já assumo logo, tá bom? Quem não quer dinheiro só quer amar é Tim Maia, mas ele mesmo fez dinheiro. Agora, por exemplo, observa bem o seguinte, eu falo, eu vou achar R$1.000 ali. Não é desse poder que eu estou falando. Eu estou falando do poder de, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Aquilo gera algo. Eu chego para o meu filho e falo assim, parabéns, aquilo gera algo. Eu chego para minha esposa e falo assim, você é uma mãe maravilhosa, aquilo gera algo. Então, percebe a importância das palavras? Mas eu não vim aqui para falar das palavras, eu vim aqui para pedir a você para falar de Jesus, mas só para justificar a proposta dessa noite, já que Cristo é a única esperança, e não a última esperança. Dizem, né, que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança é diferente. E aí, deu ruim também no slide da mensagem, ou da mensagem tem como? Opa, glória a Deus, aleluia. Então, porque nesse negócio de tecnologia, eu não faço mais aquele esboçozinho do papel, né? Eu ia ter que lembrar na hora para não faltar a luz, porque aí só Deus sabe o que vai acontecer aqui, nada do que eu anotei vai acontecer. Mas eu gostaria que você pudesse ler comigo um versículo que você já sabe de cor. Vamos lá todos juntos? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe que a imagem ali é de uma pessoa entregando o presente da vida eterna, o dom gratuito.
aquilo que nós não merecemos, aquilo que nós não teríamos como pagar para receber, certo? Um clique, por favor. E então, a proposta dessa mensagem é: vamos falar da única esperança para este mundo tão hostil? Falemos da vida de Jesus que nos restaura, que nos renova e que nos resgata. Falemos da vida de Jesus que nos salva da nossa própria maldade. Falemos da vida de Jesus que nos salva da sedução do mundo. E falemos da vida de Jesus que nos salva da condenação do inferno. Porque eu não sei se dá para perceber, tem aquela pessoa que ela não sofre mais da condenação do inferno, ela já recebeu a salvação, mas ela ainda trava uma luta com a sedução do mundo. Ou apenas eu lido com isso? Ou de repente, apenas a Vânia lida com isso? Né, papai? Nós é gente, né? Então, sabe lá Deus o que passou na cabeça dela, do que ela estava pedindo perdão ali. Mas percebe? É só eu? É só a Vânia? Ou somos bombardeados todos nós? Então ele não apenas tira a gente da condenação do inferno, mas ele também nos salva da sedução do mundo. Vamos pensar, por exemplo, no pneu de um carro. O pneu de um carro não foi feito para rodar vazio. Ele não foi feito para rodar furado. Fura ocasionalmente, restaura o pneu, restaura-se o pneu e é vida que segue, certo? Tudo bem que a gente tem uma musiquinha que fala: sou humano, eu só sei errar. Eu acho que eu tenho que saber mais coisa, mas licença poética, né? Fazer o quê? E então, eu, por exemplo, toda vez que eu penso em criticar uma música gospel, eu lembro do Vem Visita a Tua Igreja. Mas ele não está aqui? Mas aí quando é o cantor cristão tem uma explicação, né? Mas tá certo. E aí nesse caso, é o Jesus que nos salva da nossa própria maldade. Por quê? Porque o mundo só seduz a gente porque o nosso coração é mau. Ué, pensa, se você não gostasse de pudim de leite tentaria você? Se você não gostasse de abobrinha, abobrinha tentaria você? Se você não gostasse de contrafilé, não, falar de carne nessa época, né, é quase pior que falar de gasolina, deixa quieto. Mas percebe como é que é a situação? Então, nesse caso, né, a gente observa, todos nós aqui, o cara que está indo para o inferno, o cara que sofre a pressão com a sedução do mundo, o cara que lida com a maldade do seu coração, todos nós precisamos estar ali aos pés dele. Lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro chega para ele e fala: não precisa. E aí Jesus fala o quê? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ah, então me dá um banho. Para de graça, Pedro, eu quero só lavar o pé. O Senhor aqui sou eu, não é você não. Tem uns crentes assim, né? Só falta eles olharem para o céu e falar assim: sem mim, nada podeis fazer. Já viu como eu prego, Jesus? Já viu como eu canto? Já viu como eu toco? As pessoas ficam arrepiadas. Já viu como eu sou um baita de um administrador? Eu sou um popstar, eu faço e aconteço. Já tem uns caras assim, né? E aí Jesus fica assim: não posso perder esse cara, ele é muito bom. Vai tomar banho. Então, percebe aqui a situação? Falemos de Jesus que pode mudar a gente em todas essas áreas. Porque para o inferno muita gente não vai, mas está fazendo um inferno na vida de muita gente, porque ainda não foi trabalhado em algumas áreas do seu coração. Clica, por favor. Vamos falar da vida de Jesus. A vida de Jesus é a vida eterna. E o que seria a vida eterna? Essa vida eterna seria a vida real e genuína, não a vida produzida pela propaganda. A vida eterna é aquilo que realmente é a nossa essência, aquilo que realmente vale a pena viver, aquilo para o que Deus nos criou. A vida, porque quando eu era criança eu pensava que vida eterna era uma vida que só depois que a gente morresse ia durar para sempre. Não. O próprio Jesus dá uma definição de vida eterna. Então a gente percebe que Deus tem para nós uma vida ativa, uma vida vigorosa, uma vida devota a Deus, porque a vida devotada a nós mesmos é uma vida de infelicidade. Porque quando o marido ele pensa que ele é o centro, ele acha que merece uma mulher melhor que ele tem. Ele acha que merece um presidente melhor que ele tem. Ele acha que ele merece um pastor melhor do que ele tem. Ele acha que merece uma igreja melhor do que ele tem. Ele acha que merece um monte de coisa melhor do que ele tem. Aí nessa hora eu volto para os coaches, né?
Se merecesse mesmo, teria, porque ele seria uma pessoa melhor, ele faria coisas diferentes, ele seria um brasileiro que construiria um outro Brasil, ele seria um membro de igreja que construiria uma outra igreja, ele seria um marido que construiria uma outra mulher. Já reparou? Que tem mulher que é um avião, casa com o cara, vira um teco-teco. Repara, presta atenção na parada. A mulher era carne de primeira, virou carne de segunda. Quando? Depois que casou com ele. Antes de casar com ele, ela não era daquele jeito. Percebe o poder do estrago que o cara tem? Aí ele larga a mulher porque ela está derrubada. Aí ele vai para outra, derruba a outra. O cara tem um poder de fazer isso. Mas ele acha o quê? Que a culpa está lá fora. Ele não pensa que é ele que não morre num dinheiro. Ele não pensa que não é ele que chega junto para fazer alguma coisa. Porque carinho, cuidado, amor e dinheiro deixa qualquer mulher bonita. Percebe a situação? Mas eu também não vim falar de casamento. Então, raciocina comigo. Sabe, muitas vezes a pessoa, ela fica tanto com aquela ideia de que ela é o centro do universo e que ela acha que merece algo melhor, que ela fica infeliz. Ela reclama dos filhos quando tem um monte de gente querendo ser mãe, querendo ser pai. Ela reclama, né, dos pais quando tem um monte de gente aí querendo viver com a mamãezinha e o papai que já morreu. Ela reclama de pastor enquanto tem um monte de gente orando pedindo um pastor. Ela reclama, sabe, do emprego que tem enquanto tem um monte de gente desempregada. Ou seja, ela constrói sua infelicidade porque ela é o centro do mundo, quando ela não é. Então, quando a gente se devota a Deus, a gente percebe, opa, o universo existe além de mim. O sol se põe, o sol se nasce com a gente morrendo ou não. A terra continua rodando. Já viu a árvore perto lá do sepulcro? A árvore continua lá, mas a cada 3 anos a gente tira aquela quantidade de osso que tem ali. O problema é que o homem não consegue ter essa consciência, certo? Então, uma vida devota a Deus, uma vida abençoada, e detalhe, ser abençoado, gente, não é ter dinheiro. Porque, por exemplo, o cara burro com dinheiro, ele faz um monte de desgraça na vida dele. Um viciado com dinheiro faz um monte de desgraça na vida dele. Percebe como é que é a situação? Ser abençoado é muito mais do que isso. Mas na nossa cabeça, ser abençoado é o quê? Né? Entende? Então, ser abençoado é estar na vontade de Deus. Pensa num profeta que prega durante 40 anos e ninguém escuta o cara. Um cara desse é abençoado. E agora? Vai entender. Porque ser abençoado tem a ver com estar na vontade de Deus. Onde você faz o que Deus quer que você faça. E você colhe os frutos daquilo que você está plantando. Certo? Essa é a questão. Só que não é um abençoado segundo a mentalidade capitalista do século 21. Esse é o problema. E aí, essa vida é uma vida que podemos desfrutar em parte já aqui nesse mundo, para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, porque quem coloca a sua confiança na conta bancária vai ficar nervoso. Quem coloca a sua confiança no melhor amigo vai ficar preocupado. Quem coloca a sua confiança na juventude sabe que vai perder. Quem coloca a sua confiança na beleza sabe que a velhice vai levá-la. Quem coloca a sua confiança em qualquer outra coisa vai ter problema. Mas se a confiança está em Cristo, a gente sabe, como dizia aquela musiquinha das crianças: com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. E então, a gente observa que essa vida, em parte aqui, depois da ressurreição, a ser consumada por novas bênçãos, entre elas um corpo mais perfeito. E aí, quando eu penso nisso, só de pensar que o feio não vai mais ser feio, o camarada, né, que está cheio de dor aqui, dor ali, dor lá, não vai ter mais dor, certo? A franja do cara vai voltar. Olha que maravilha. Percebe? Então eu não sei se dá para você reparar que a gente tem toda uma realidade nos aguardando, mas temos também essa realidade em que a gente já se alegra na esperança, é paciente na tribulação e persevera na oração, porque a gente sabe que a hora vai chegar. Essa é a questão. Então essa vida eterna começa aqui, certo? Começa aqui. E a palavra que a gente chama de eterna, né, o que a gente qualifica a vida aqui, porque essa vida não é biológica, certo? Então, essa questão aqui tem a ver a ideia, né, de algo que dura para sempre. E isso por quê? Porque é a vida de Deus, é a vida que Deus tem para mim, é a vida que Deus tem para você, é a vida da qual a gente fala, mas para viver é outra situação. Não basta ser membro de igreja, não basta eu ter a carteirinha da ordem, eu tenho que andar com Deus, para poder desfrutar dessa vida, que eu posso até ter, mas não desfrutar.
É como, por exemplo, aquela pessoa que tem uma herança e não sabe. Ou aquela pessoa que tem uma conta, um dinheiro na conta bancária, mas não sabe. É aquela pessoa que de repente tem um benefício num pacote de um produto que ela comprou, mas ela não sabe. Então ela de repente tem algo, mas como ela não sabe, ela vive como se não tivesse. E isso tem a ver com o quê? Com o crente religioso que não se apropriou de Efésios capítulo 1, versículo 3. O Deus que nos abençoou com todas as bênçãos. Aquele clique, por favor, minha irmã. E então, o que seria a vida eterna na definição de Jesus? Você pode ler comigo o versículo 3 aqui de João 17, que está em amarelo? Vamos lá? A vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Perdão, eu li numa versão, mas estava escrito em outra, desculpa. Entende? Ou seja, a vida eterna é o quê? Conhecer o único Deus. A vida eterna é conhecer Jesus. A vida eterna não é ter religião evangélica. A vida eterna não é ser cristão protestante. A vida eterna não é ser a segunda, terceira, quarta geração de batista. A vida eterna tem a ver com você conhecer o Deus a quem você se entregou. A vida eterna tem a ver com você caminhar com Jesus que você diz crer. Isso é a vida eterna. Por isso que os cristãos do passado podiam entrar cantando hinos nas arenas. E a gente fica desesperado quando o irmão não dá boa noite para a gente. O irmão passou por mim, não me cumprimentou, vou sair da igreja. Percebe? Gente, nossa geração é uma geração de crente muito fuleiro, sabe? Desculpa, fuleiro é uma gíria de muito tempo atrás, né? Tô melhor do que supimpa, né? Você não escutou tarimba aqui, né? Então eu sou de 70 para cá. Mas aí nesse caso, sabe, a vida eterna é conhecer a Deus intimamente. A vida eterna é se relacionar com Jesus. Isso é vida eterna. Então, a gente tem que falar dessa vida. E a nossa vida não é algo abstrato. A nossa vida é uma pessoa. Que pessoa que se autodenomina vida na Bíblia? Qual é a pessoa? Jesus. Entende? Então, Jesus, Ele é a vida. Ele é a nossa vida. E ter essa vida é caminhar com Ele. Sem Ele, a gente não está vivendo a vida eterna. Aquele clique, por favor, minha irmã. Então, fale da vida de Jesus, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. E o que é a vida eterna? A vida eterna, ela é o oposto da morte. Morte essa que conseguimos pelo pecado que herdamos e praticamos. Porque nós temos aquela ideia, né, de que, mas, bem, a Bíblia diz que como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Já que o pecado veio por Adão, eu não tenho nada a ver com isso. Entende? Só que eu, além de herdar o pecado, eu também tomo a decisão de pecar. Ou seja, eu não apenas peco porque sou pecador, mas eu também sou pecador porque eu peco. Eu tomo decisões. Você toma decisões. Nem tudo tem a ver só com a nossa natureza. Existem pessoas que de repente têm um histórico muito mais grave que o meu e o seu, e nem por isso faz o que eu fiz ou o que você fez. Porque as pessoas tomam decisões. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. Se ele plantar na carne, vai colher. Se ele plantar no espírito, vai colher também. Essa é a questão. Então, essa vida é o oposto da morte que conseguimos pelo pecado que herdamos e praticamos. É a vitória contra a morte física. Por quê? O último inimigo a ser vencido será a morte. Ou seja, vai chegar um dia que eu e você, depois de mortos, vamos ressuscitar. Por isso, né, que a Bíblia fala sobre a importância do cuidado com o corpo, porque a gente não vai ter um outro corpo, vai ser o mesmo corpo transformado. Percebe a situação? E então, a gente vê que é a vitória contra a morte, mas também é o remédio para a morte dos relacionamentos. Já reparou, por exemplo, igreja é muito bom de um camarada, porque tem o batista fala muito, né, do batismo nas águas batismais. O pentecostal fala muito no batismo no Espírito Santo. Mas tem um batismo que
vocês não conhecem e eu vou revelar para vocês hoje, que é o batismo no limão, né? Tem um irmão que foi batizado no limão. O cara é chato, entrou na fila para ser chato 10 vezes. Ele é fiscal da vida dos outros, porteiro do céu. É a bênção ele. Bênção para você aprender a perdoar. Bênção para você aprender a amar. Bênção para você se tornar mais parecido com Jesus. Ele está lá só para isso, entende? Ainda bem que vocês estão aqui. Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paes, a Rede Globo não fala mais nada de errado do Rio, o Rio continua lindo, tá maravilhoso, e fevereiro, né? Tem carnaval. Então, aqui é outro nível, mas lá onde eu moro, tem uns crentes, rapaz, que vou falar. Não vou falar nem Jesus, porque senão você vai achar que eu não sou crente, mas nem Jesus vai fazer coisa que eu tenho que fazer e você tem que fazer, né? Entende? E aí o que acontece? Como você está morto, morto não reage. O irmão deu uma patada, mas você não dá patada nele. Ele é mal educado, mas você não vai ser mal educado com ele. Por quê? Você está morto para aquilo. Você sabe que o teu Redentor vive e vai cuidar dele. Você sabe que, por exemplo, Deus vai tratar daquela situação. Você sabe que você não tem que entrar num ringue com ele. Você sai do ringue, porque você saindo do ringue é Deus que luta a sua luta. Olha que maravilha. E nisso você vai tendo paz com as pessoas. Você não está envolvido em briga. Percebe a situação? E aí, nesse caso, vitória contra a morte física, remédio para a morte dos relacionamentos, a cura para a morte espiritual. Por que muitos crentes não valorizam a salvação e a vida eterna? Porque pelo fato de ter nascido, né, na igreja, eu acho que nasceu no hospital, né, mas tem um cara que fala que nasceu na igreja. Tudo bem, ele nasceu na igreja. Ele aprendeu tudo na Bíblia, sabe um monte de coisa, participou de todas as organizações e assim por diante. Mas esse mesmo cara aí, né, ele não consegue perceber que o pecado dele foi tão ofensivo a Deus quanto o cara que bebe cachaça, quanto o cara que fuma maconha. Porque, diga-se de passagem, qual pecado é mais grave do que o pecado religioso? Qual pecado é mais grave do que ser usado pelo diabo em nome de Deus? Me mostra qual pecado que é mais grave do que isso. Porque o cara que fuma maconha, ele sabe que não deveria. O que bebe cachaça também sabe. Agora, aquele que de repente pega o microfone para ser instrumento de Satanás em nome de Deus, e aí? Mas só tem consciência, né, do valor do remédio quem tem consciência da gravidade da doença. Eu, por exemplo, sempre que batizei filho de crente, assim como eu pedia para todo mundo, escreve por gentileza, minha filha, escreve por gentileza, meu filho, seu testemunho. Mas pastor, ele só tem 12 anos. Se ele entregou a vida a Jesus, ele passou por algum tipo de transformação. Meu filho cresceu na igreja. Calma, mamãe, porque tem umas mamães que são assim, né? Se você mexer no bebê delas, elas... Já viu aquelas galinhas quando estão chocando? Popó, popó, já viu? Você não esbarra na criança dela. Às vezes a criança é um galalau de 19 anos, mas se você esbarrar, quem mexeu no meu bebê? Percebe? Que Deus guarde o casamento desses caras. Mas aí nessa situação, percebe o lance de que assim, fulano, quem era você antes da sua decisão? Como foi seu encontro com Jesus? Quem é você hoje? Se você não puder dizer isso, desculpa, filho, eu não posso batizar você. Pastor não quer batizar? Que pastor que não quer que a igreja encha de membro? Tem uns pastores que até força a barra, né? Ele vai empurrando todo mundo para a membresia. Mas agora, quando eu cheguei, a igreja só tinha 30 membros. Mas agora eu deixei a igreja com 300 membros. Mas vai verificar o negócio. Mas aí é outro assunto, também não tem a ver com a mensagem. Então, a cura para a morte espiritual, a libertação da morte eterna. Porque a morte física é aquela, todo mundo vai ficar gelado lá no caixão, ou vai ficar quente lá sendo cremado. É a morte física, normal. Mas tem a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus. E tem a morte eterna, que assim, é para sempre, longe de Deus para sempre. Tem gente que discute se vai ter fogo, se não vai ter fogo. Eu sei que vai ser longe de Deus e eu sei que não vai ser confortável. Não sei como vai ser, mas confortável não vai. E nesse caso, a vida eterna não é algo que recebemos por merecimento, como um salário, como o salário do pecado, que é a morte. Mais aquele clique, por favor. E aí nisso, o que é a vida eterna? Você pode ler aqui embaixo, por favor? Só um momento, por favor. A água aqui é mineral de verdade, né? A não ser que tem a fábrica lá. Então, nesse caso, obrigado, gente, parabéns. Desculpa, até eu tenho costume de divulgar quando as igrejas me tratam bem.
Quando trata mal, eu finjo que nem aconteceu, né? Porque tem coisa que a gente tem que ignorar. E aí, nessa situação, a vida eterna é um presente. Dom gratuito. É algo que você não fez por merecer. Presente. Então eu tenho que falar dessa vida. Eu falo, olha, Deus quer te dar um presente. Deus quer te dar algo que você não tem como pagar, mas você precisa receber. Para isso a igreja existe. E de pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que anunciar Jesus. A gente não está na igreja para ficar discutindo, propõe, apoia sobre a mesa da taverna para essa palavra. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para consertar esse mundo quebrado, transformando pessoas. A gente está aqui para ajudar o nosso irmão a vencer as lutas, as tentações de cada dia. A gente está aqui para de dia em dia, de glória em glória, ser mais parecido com Deus. A gente está aqui como pedra viva para juntos sermos uma casa espiritual, para Deus ter prazer em habitar. Você gosta de morar em casa suja? Até a mulher relaxada não quer morar numa casa suja. Você gosta, por exemplo, de uma pia cheia de louça? Até o cara que não gosta de lavar louça, ele não quer pia cheia de louça. Você gosta, passou o ratinho, passou a dona baratinha. Você não quer isso. E você acha que Deus quer ficar numa casa toda escangalhada, toda esquisita? Pior, às vezes essa casa fecha a porta e ele está do lado de fora batendo, querendo entrar. Ué, mas não estou entendendo, a gente fala sobre ele, a gente canta sobre ele e tal. Tá, na teoria. Mas se ele falar assim, senta aí porque eu quero... Não, Jesus, não, aqui nós é democrático. Aqui a gente vai decidir, se a gente concordar, você fala. Percebe? Vai lá para outro lugar, aqui é desse jeito. Então, eu não sei se dá para você perceber que assim, diante desse quadro, nós precisamos falar da vida eterna, precisamos falar desse presente, precisamos dizer a vida em Jesus. De modo que é o seguinte, eu gosto muito de usar um exemplo, quando a moça vai a um salão de cabeleireiro, ela não precisa falar assim, vai lá no salão da Matilde, não precisa. A própria colega vê o cabelo dela e fala assim, menina, onde você foi? Aí ela fala, gostou? Fui na Matilde. Pronto, passa o zap. Percebe? Deveria ser assim com o evangelho. Cara, o que aconteceu com você? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Era para ser assim, porque a Bíblia diz que nós somos carta de Cristo. A Bíblia não diz que nós somos fake news. Entende? Então, o clique, por favor, minha irmã. Fale da vida de Jesus, a vida eterna. E a vida eterna, ela é um presente que recebemos pelo que Cristo fez por nós. Assim, conhecemos a Deus e passamos a viver nele, para Ele, por Ele e com Ele. Esta vida eterna começa aqui. E não há nada melhor. Falemos de vida em vez de falar de morte. Falemos da vida de Jesus em vez de falar da vida dos outros. Falemos que Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade. Não é uma esperança temporal e humana, mas uma esperança viva. Quantas pessoas estão esperando? Quantas pessoas estão esperando que o Brasil melhore ou com um outro presidente ou com a reeleição desse? Quanta gente está fora Bozo, volta Lula, Sérgio Moro vem aí, lará, lará, lará. E quanta gente está com esperança nisso? Quando os cristãos do primeiro século eram felizes com o Império Romano, sendo mortos, executados, torturados. Percebe a diferença? Pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou dizendo que você não tem que ter um posicionamento político. Eu só estou dizendo a questão de você não colocar a esperança em algo temporal. É disso que eu estou falando. Então, observe bem, a nossa esperança, ela não é temporal e nem humana, mas é uma esperança viva, que não acaba nunca, não acaba nunca. Tinha até na década de 80 a gente falava muito sobre céu, né? Hoje em dia é mais sobre terra, é mais ou menos assim. Mas tinha uma música que falava, a esperança de morar no céu, trago em mim, pois Jesus já prometeu. Sim, prometeu, que há de voltar para buscar os seus. Isso é mais do que um sonho. Essa é a razão porque eu sou feliz e que eu canto assim, porque hoje eu não preciso mais sonhar, a esperança, sabe? E aí nisso ele chega a dizer, é muito mais que um sonho.
eu vou morar no céu. Isso era o que a gente cantava. Numa aula sobre reforma protestante, eu estava falando com alguns alunos que se a igreja viesse nessa de vender indulgência para perdoar os crentes para eles terem um lugarzinho no céu, a igreja ia quebrar, não ia conseguir dinheiro não. Porque hoje tem que vender alguma coisa para cá. O céu não, pastor. O céu não. Eu quero alguma coisa para cá, entende? 2 carros, 2 casas, 2 geladeiras, alguma coisa do tipo, entendeu? Olha Deus falando comigo aí. Então, nesse caso, falemos da vida que é uma pessoa. Falemos da vida que é uma pessoa. Sabe, a vida que é uma pessoa, que é um presente e que todos precisam receber. Você pode ficar de pé? Sabe, eu gostaria que você estivesse pensando na letra desse hino. Eu sei que ele é antigo, ele é tradicional, mas eu gostaria que você estivesse pensando no teu vizinho, teu colega de trabalho, de faculdade, e pensando, essa pessoa precisa receber essa vida, e eu posso falar dessa vida para essa pessoa. Queridos irmãos, cantemos o hino 581 do nosso cantor cristão. Cristo é a única esperança. Do Amapá, Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará? Em São Paulo, Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Posso ouvir a voz da igreja? Cristo é a única esperança para este mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho do Brasil. Só um momento, Edinaldo, coisa rápida. Edinaldo, perdão. Eu gostaria que você, enquanto isso, pensasse, teu vizinho, teu colega de trabalho, as pessoas do seu relacionamento. Sabe, quando eu estava falando com o Edinaldo sobre esse hino agora à noite, eu estava dizendo, olha, a gente muitas vezes canta os hinos do cantor cristão no piloto automático. E no piloto automático as coisas não nos transformam. O que nos transforma é quando algo causa impacto na gente. Eu gostaria que você estivesse pensando, aquele teu colega de faculdade pode ir para o inferno hoje, essa semana. Aquele teu vizinho pode estar pensando em se suicidar. Aquele cara lá no Facebook que está discutindo política com os outros, às vezes está sofrendo de um transtorno. E você tem a água da vida. Nessa pátria amada imensa, nosso povo humilde e bom tem por mera recompensa do celeste eterno dom em Ocidente e do norte ao sul feliz. Para quê? Essa é a nossa mensagem, igreja. Cristo é a única esperança. Na campanha brasileira para evangelizar
realização. E por lema, que garante o céu além. Pode falar isso falando pro teu irmão agora? Trabalhar enquanto é dia. Por quê? Cristo é a única esperança. Nosso querido Deus, a parte que me cabia foi feita. A parte do Senhor não tenho competência para reproduzir. A parte da tua igreja não é responsabilidade tua nem minha. E eu peço a Deus que, assim como tu tens sido fiel a esta igreja, tens sido fiel a mim, que de alguma forma tu tenhas me encontrado fiel na exposição, ó Deus, da tua palavra, sem o receio dos melindres ou constrangimentos. E eu te peço também que a sua igreja seja encontrada fiel na sua missão única e exclusiva de ser coluna e firmeza da verdade neste lugar. E que cada membro desta igreja participe de missões, não apenas orando, não apenas contribuindo, mas também indo, porque esse mundo tem sede, mas só nós temos a água da vida. E que nessa hora, Deus, tu estejas trabalhando nos nossos corações, para que nós correspondamos ao chamado, e para que nós honremos o teu nome, e para que nós, ó Deus, falemos da vida de Jesus. E é no nome dele que assim eu oro, para a tua glória e na força do teu Espírito. E a igreja de Deus diz: os irmãos podem se sentar. Eu devolvo a palavra para quem? Ai, que legal, gente. E o mais legal, quer dizer, tudo muito bacana hoje. Gostei muito. É, pastor, é isso mesmo. Essa sua palavra foi assim, foi suave, não foi pesada, acho. Foi suave, mas foi profunda, né? Porque se a gente parar para pensar, é o que acontece, né? E realmente a gente, né? Cabe a nós, luz do mundo, sal da terra, iluminar o mundo e salgar a terra. Não é verdade? E esse hino, que também faz parte do hino da campanha, né? Tem um trechinho lá com o refrão desse hino 581, né? É a primeira vez que eu canto esse hino. Quem já cantou esse hino aqui na igreja, levanta a mão. Só aquela gente boa, né? Aquele crente raiz, né? Eu ainda estou aprofundando minha raiz, por isso que eu ainda não cantei esse hino na igreja, primeira vez. Mas, pastor, muito obrigada por o senhor ter saído lá de Belford Roxo, que é a igreja dele. Alguém falou que era São João, mas não está sabendo. Belford Roxo, que é a igreja dele. Saiu de lá, deixou a igreja dele para estar aqui essa noite e, com certeza, viu, pastor, abençoou-nos.
Igreja de Vila Pauline de Belford Roxo. Ó, vocês estão de parabéns porque elegeram esse pastor, tá? E nós, Igreja Batista Memorial em Pavuna, agradecemos vocês terem cedido o pastor de vocês para nós esta noite. Obrigada.